O RAV4 é um SUV totalmente esquecido da Toyota, que simplesmente supera todos os SUVs compactos e custa o mesmo, ou até menos, no mercado de usados, sendo uma excelente opção para quem procura um SUV de luxo, extremamente confiável, espaçoso, potente, com tração 4x4 e não tão caro quanto os SUVs da moda. Apesar de ser desprezado, ele pode ser uma das melhores opções de usados para 2024. Fique no vídeo até o final e saiba todos os detalhes desse carro. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O RAV4 foi um carro que, de certa forma, ficou esquecido em nosso mercado, mesmo a Toyota sendo uma das marcas mais tradicionais e mais confiáveis. Porém, isso ocorreu mais no Brasil, já que em outros países, como nos Estados Unidos, China e Canadá, esse carro ficava entre os mais vendidos. E em 2020 foi eleito o SUV mais vendido no mundo, vendendo mais de 10 milhões em todas as gerações. O RAV4 começou a trajetória em 1994. Tinha muitos elementos do Corolla e do Carina, que não veio ao Brasil. Foi um carro desenvolvido para ser versátil, espaçoso e 4x4, porém pensado muito mais para um ciclo mais urbano ou talvez misto. A segunda geração chegou dando mais ênfase nesse propósito, principalmente quando a gente olhava o design. Era um carro muito mais casual, foi um carro que tinha vários níveis de equipamentos e configurações, indo da opção de 3 portas até 5 portas. E ele era equipado com motor 2.0 VVT, que posteriormente, no fim de linha, seria substituído por um 2.4. A terceira geração deu as caras apenas em 2005 e não foi a primeira a ser lançada aqui no Brasil, já que o modelo era vendido desde 1999, mas foi o mais popular e a que mais marcou. Tendo concorrentes como o Honda CR-V, foi um carro que de certa forma foi esquecido, embora tivesse bons atrativos, com uma boa lista de equipamentos, como 6 airbags, teto solar, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas e os retrovisores rebatíveis eletricamente. Eram itens bem exclusivos para a época de seu lançamento. Ele foi apresentado apenas com motor 2.4 VVT de 170 cavalos, apenas com tração 4x4. Posteriormente, em 2011, ele foi apresentado também na versão de entrada com tração 4x2, porém mantinha o mesmo motor. Ele tinha uma boa potência, mas por causa do câmbio automático de 4 marchas, ele deixava muito a desejar, principalmente no quesito consumo. Foi uma geração que ficou atrás de todos os concorrentes no quesito vendas. Enquanto um Tucson, que vendia mais de 28 mil unidades por ano, ou um Captiva, que vendia 13 mil, tiveram anos que o RAV4 vendeu menos de 900 unidades por ano. Essa geração boa, porém falida, saiu de linha em 2012 para dar lugar a uma nova quarta geração totalmente renovada. Dessa vez ele foi muito mais baseado no Corolla. Plataforma, New MC, mecânica e até os equipamentos. Aqui no Brasil ele foi lançado apenas em 2013. Apesar de em outros mercados ele ter mais opções de versões, tendo até opção de motor diesel, ele chegou bem alinhado comparando com os outros mercados. E se levar em consideração que é um Toyota, ele era até bem equipado. Em 2014, menos de um ano depois, ele já recebeu algumas mudanças na linha. Desde a configuração de entrada 2.0 4x2 ao sensor de estacionamento traseiro de série, que até então era oferecido apenas nos modelos mais completos com tração 4x4. Além disso, nas versões 4x4, o sistema multimídia incorporou GPS, leitor de DVD e o hotstop Wi-Fi para acesso à internet pelo celular. Já a versão topo de linha, com motor 2.5 e tração 4x4, ganhou rodas Aro 18 com um novo desenho. A Toyota informou ainda que a capacidade do porta-malas cresceu de 476 litros, o que era bom, para 547 litros, com a substituição do step convencional pelo step temporário, que possui dimensões um pouco menores, então ele ganhou mais litragem no porta-malas. E se você levar tudo isso em consideração, acaba sendo muito mais vantajoso considerar os modelos de 2014 em diante. Eles vão entregar alguns detalhes a mais por praticamente o mesmo preço.
Existem 3 versões, sendo a de entrada com motor 2.0 e tração 4x2. Acima dessa versão é a 4x4, que mantém o mesmo motor, porém recebe alguns itens a mais. E como a versão de topo, temos a 2.5 4x4, que com certeza é a mais interessante. Reúne todos os melhores equipamentos, tem mais potência, praticamente o mesmo consumo, porém o preço do mercado de usados é praticamente o mesmo, e se tiver alguma diferença é mínima. O RAV4 nunca foi um carro feio, porém nunca foi de chamar muita atenção, era aquele carro mais discreto. Essa geração ainda mantém esses detalhes, porém passa a ser um carro sólido, porém bem bonito, o que a maioria das pessoas que compram esse tipo de carro preferem. Na dianteira, o RAV4 carrega a identidade visual da Toyota daquela época, tendo muitos elementos semelhantes ao do Corolla, que aliás, ambos compartilham exatamente a mesma plataforma. O que mais chama atenção na dianteira, certamente, é a pequena grade que abriga a logo da Toyota e possui um pequeno friso cromado que se interligam aos faróis. Os faróis, por sua vez, possuem acabamento em máscara negra, o que deixa com um visual muito bonito. Eles possuem projetor no baixo, porém não são equipados com o xenon ou qualquer tecnologia melhor que a halógena. Item que poderia ser de série, pelo menos na versão de topo, já que era disponível em outros mercados. A partir da versão 4x4, ele também possui um acabamento cromado na parte inferior do para-choque e fica bem bonito. Em suas laterais temos um carro bem simples e sem muitos vincos. O que chama atenção é a grade área envidraçada, que faz ter uma maior sensação de amplitude e também maior visibilidade, que é bastante elogiada aqui no RAV4. E é bastante importante, já que estamos falando de um carro relativamente grande, que tem um comprimento total de 4,57 metros e a largura dele é de 1,84 metros. Então essa boa visibilidade ajuda bastante no dia a dia. Temos algumas diferenças entre as versões. A versão de entrada e a intermediária 4x4 já são equipadas com as molduras dos vidros cromados, os retrovisores com luz de indicação com rebatimento elétrico e o rack de teto, que parece ser funcional. As rodas dessa versão são aro 17 e tem perfil do pneu 225/65. É um pneu bastante borrachudo. E a versão 2.5, a única diferença é que passa a ter belíssimas rodas aro 18 com acabamento diamantado e o perfil do pneu passa a ser 235/55. Na traseira, assim como a dianteira, ela é bem sólida, sem muitos destaques. As lanternas também possuem iluminação halógena. O que eu acho legal é que tem uma leve semelhança com SW4. Se pegar os modelos posteriores que tiveram facelift, essa semelhança acaba ficando mais ainda visível. O RAV4 possui uma proposta de ser um SUV com tração 4x4 e tudo mais. Não chega a ser um carro off-road ou nem tem a mesma capacidade de um fora de estrada como um SW4. Porém, é um carro que já tem uma boa altura em relação ao solo de 197 mm. São quase 20 centímetros de altura. O ângulo de entrada e saída é de 31 graus. Isso significa que na grande maioria das vezes, em entradas e saídas de garagens ou ao passar por quebra-molas, ele não vai raspar. O que acontece é que ele tem uma frente muito longa, então se a rampa que você passar, por exemplo, for muito íngreme e grande, por exemplo, a história pode mudar. Mas no geral é um carro que tem uma boa praticidade no dia a dia e é muito bom. Partindo para o seu interior, vemos muito do que já conhecemos no Corolla, por exemplo, o que não é nada mal. É um interior muito bonito e menos datado que o do Corolla, embora em alguns detalhes ele já apresenta a idade do carro, como no painel de instrumentos, que até para a época era simples. Mas no geral é bonito, porém em uma característica ele fica atrás do irmão sedã, que é no acabamento. O Corolla todo mundo sabe que o acabamento realmente é impecável para a concorrência, muito bem feito e montado. O RAV4 também segue uma linha parecida, porém a qualidade dos materiais deixa a desejar em alguns pontos. O meio das portas e do painel possuem um couro, porém a parte superior e inferior das portas e painel são em plástico duro, que é de boa qualidade, porém para um carro que na época era caro e de uma categoria superior,
se espera materiais mais nobres, como soft touch. Mas o que ele não decepciona é no espaço interno, que é um ponto fora da curva. Estamos falando de um carro com entre-eixos de 2,66 metros e uma largura de 1,84 metros. Junto com um bom aproveitamento, faz com que ele tenha, no geral, muito espaço para as pernas, para a cabeça e lateralmente. Então, 5 adultos vão com muito conforto no RAV4 sem passar aperto. E o porta-malas tem excelentes 547 litros, uma capacidade excelente para ninguém colocar defeito, e a capacidade é até o tampão da mala, então se for até o teto, talvez essa capacidade dobre. Os carros da Toyota em geral, principalmente nessa época, não eram uma referência no quesito tecnologias e equipamentos. Era aquele feijão com arroz, e o mesmo acontece com o RAV4. Um carro sem muitos mimos, principalmente na versão de entrada, que possui itens de série como o volante revestido em couro com controles para o computador de bordo, que é bem básico, apenas possui as informações básicas com trip parcial e total, consumo médio e instantâneo. Ele também tem controles para o sistema de som, que é um pouco mais simples nessa versão, mas ainda é uma multimídia com tela de 6,1 polegadas e conta com Bluetooth, entrada USB e auxiliar. Além disso, é equipado com os bancos em couro, o ar-condicionado analógico, vidros, travas e retrovisores elétricos, retrovisor interno fotocrômico, apoio de braço dianteiro e traseiro e a regulagem da lombar para os ocupantes traseiros, que é um item bem legal. A versão intermediária 4x4 passa a ter alguns itens a mais, como o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o retrovisor interno fotocrômico, piloto automático, o banco do motorista com ajuste elétrico e a multimídia, que passa a ter o GPS nativo e o Wi-Fi. E a versão de topo, que seria 2.5 4x4, tem mais itens, como a chave presencial compartida por botão e o teto solar. É um carro que, principalmente para os dias de hoje, não se destaca no quesito equipamentos e tecnologias, ficando até atrás de alguns carros de uma categoria inferior. Porém, as versões 4x4 acabam entregando alguns itens a mais que deixam ele um pouco mais interessante, principalmente no quesito segurança. A versão 4x2 entrega itens básicos de segurança, como freio de disco nas 4 rodas com ABS, o cinto de segurança e apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix e os airbags frontais. Já a versão 4x4, independente de ser o 2.0 ou 2.5, passa a ter os airbags laterais e de cortina. O 2.5, os únicos itens que vão ter a mais são a câmera de ré e os sensores de estacionamento traseiro. Pelo ano do carro, ele devia ter pelo menos a mais os importantíssimos controles de estabilidade e tração que, na época, o Corolla também não tinha, e realmente ele deixa a desejar nesse quesito. O interessante é que ele tirou nota máxima no teste de colisão, o que aumenta mais ainda a segurança. Mesmo que sejam parâmetros de 10 anos atrás, ainda se mantém mais seguro do que vários modelos mais novos de entrada. Partindo para a sua mecânica, temos duas opções. A primeira é bastante conhecida. O motor em questão é um 2.0 VVTi emprestado do Corolla da mesma época. A diferença é que ele não é flex e acaba sendo um ponto positivo, não só por ele ter menos potência, mas também por causa do nosso combustível, que acaba nem sendo muita culpa do carro. Mas possivelmente nossa gasolina terá até 35% de adição de etanol, o que não vai ser nada legal para os motores que não são flex. Em termos de potência, temos 145 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. O torque é de 19,1 kg a 3.600 RPM. Ele é um carro bem pesado, pesa 1.525 kg. Isso significa que os 145 cavalos podem deixar a desejar em algumas situações, principalmente se você levar em consideração que é um carro mais familiar e que quando estiver com os 5 ocupantes pode não ficar tão bom. O peso-potência dele é de 10,5 kg para cada cavalo. O câmbio dele é um CVT que simula 7 marchas e tem opções de trocas manuais através da alavanca do câmbio. Ele faz 0 a 100 em 12,8 segundos e atinge uma velocidade máxima sofrível de 168 km por hora.
Quanto ao consumo, ele mantém números razoáveis para um SUV com motor 2.0 aspirado. Na cidade, média de 9,5 km por litro. Rodovia, ele melhora, atingindo 10,9 km por litro. A segunda opção de motorização é um 2.5 da mesma família, é um VVTi 2AR FE, que assim como o anterior, tem corrente de comando ao invés de correia dentada. Isso aumenta a durabilidade do motor e diminui o custo de manutenção. É um motor ainda 4 cilindros, porém que passa a ter 179 cavalos a 6.000 RPM e 23,8 kg de torque a 4.100 RPM. E o câmbio dele passa a ser um automático convencional de 6 marchas. O peso dele sobe um pouco e passa para 1.630 kg, mas mesmo assim o peso potência diminui para 9,1 kg para cada cavalo. Todo esse conjunto não o faz ter um desempenho acima da média e tão melhor que o 2.0, porém o deixa com um pouco mais de fôlego. Ele faz de 0 a 100 em 11 segundos e atinge uma velocidade máxima de 188 km por hora. O consumo dessa versão é de 8,7 km por litro na cidade e 10,9 km por litro na rodovia. O RAV4 é aquele feijão com arroz, um carro bem feito, sem muitas tecnologias e modernidade, porém que esbanja confiabilidade. Mas isso não significa que é um carro isento de problemas, e agora eu vou comentar quais possíveis problemas um RAV4 usado pode apresentar depois de alguns anos de uso. Principalmente se for o câmbio CVT, sempre mantenha a troca do óleo em dia. Existem alguns relatos de problemas nesse câmbio, porém isso acontece se a manutenção for negligenciada. Nas versões com tração 4x4 também é sempre importante realizar a troca do óleo do diferencial e da caixa de transferência. Essa manutenção deve ser sempre feita para evitar dores de cabeça. Um exemplo é o Ford Edge, que muitas pessoas não faziam essa manutenção e o sistema da caixa de transferência quebrava. E para substituir gastava entre 8 a 15 mil reais. E eu acredito que aqui no RAV4 esse custo deva ficar bem nessa média também. Então vale muito a pena fazer a manutenção preventiva, que você evita dores de cabeça e um custo exorbitante de manutenção. Agora, um problema que acaba até sendo crônico é a suspensão, principalmente a traseira, mas a dianteira também não fica de fora. Por ser um carro pesado, pode haver desgaste prematuro em algumas peças, como nas buchas, bieletas, batentes e até nos amortecedores. A minha dica é: está comprando um RAV4? Faça uma boa pré-compra para não ter surpresas. A caixa de direção também existem alguns relatos de problemas, muitas vezes precisa de algum reparo simples, ou até mesmo a substituição, que neste caso a peça custa entre R$ 850 a R$ 1.500 a paralela. E eu achei até um bom preço. O seguro é sempre algo que pode variar para cada pessoa. Vai depender de diversos fatores, mas pesquisando valores, eu cheguei em uma média de R$ 3.500 de seguro por ano. Não é barato, mas também não é caro para o carro que é. No Toyota RAV4 do ano de 2014, varia entre 80 e 100 mil reais, dependendo da versão. E acreditem se quiser, este carro você encontra até com mais facilidade abaixo da tabela FIPE, se você levar em consideração que é um Toyota. O preço é bem convidativo para um SUV médio japonês, mas será que vale a pena levá-lo para casa? O RAV4 é aquele feijão com arroz, um simples, muito bem feito. É um carro bom para quem quer ir bem do ponto A ao B sem ter preocupações e na maior confiança possível. Ele deve muito bem no quesito tecnologias e equipamentos, mas supre com espaço interno, conforto e confiabilidade. Na versão de entrada com tração 4x2, sinceramente, eu não acho uma das melhores opções. É um carro bem pelado, sendo até mais vantajoso um Honda CR-V na mesma faixa de preço, que aliás, semana passada saiu um vídeo completo do CR-V. As versões 4x4 do ano de 2014 têm itens que hoje em dia até são comuns, mas é um carro que ainda cumpre bem o seu papel e vale super a pena em 2024. Tem um bom custo-benefício para um SUV japonês. E no geral, vale sim super a pena, é um carro que agrada bastante, não vai te dar dor de cabeça. Se você quer ser bem racional, é uma das melhores opções de SUVs médios desta época.
Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!